Bem-vindo ao Clube dos 545. E aí, você acha que as pessoas podem mudar? Você acha que as pessoas podem ser transformadas? A Bíblia fala sobre essa transformação, essa regeneração, essa mudança de mente. E hoje nós queremos falar sobre como moldar o caráter. Esse é o tema de hoje. Nós vamos ler o verso 6, um verso bem curtinho, desse capítulo, que diz assim: separe os levitas do meio dos filhos de Israel e purifique-os. Separe-os primeiro e depois purifique-os. O capítulo 8, deste livro começa falando sobre o dever de Arão de iluminar o santo lugar completamente. No santo lugar é onde ficava a mesa da propiciação, onde os 12 pães estavam ali, cada um representando uma tribo de Israel, e também o candelabro. Mas para que Arão e os outros sacerdotes pudessem trabalhar, aquele lugar precisava estar completamente iluminado. Só assim eles conseguiriam se movimentar. E ele deveria estar aceso o tempo todo, ou seja, o candelabro, de modo a ter luz naquele lugar. Este candelabro, ele nos lembra da presença de Deus em nós. O desejo de Deus é nos guiar e nos abençoar, assim como abençoou Israel. Mas para isso nós precisamos manter, essa chama do Espírito Santo acesa, sermos vigilantes e não deixarmos que o Espírito se apague. Como Paulo disse ali aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:19, não apaguem o Espírito Santo. Naquela época, apenas uma tribo foi escolhida para servir no tabernáculo, a tribo de Levi. Por isso, daí vem o nome Levitas. E essa tribo deveria ser purificada, mas também consagrada antes de realizar qualquer trabalho para o Senhor. Hoje, todos podem se dedicar ao Senhor. Independente da raça, da cor, do gênero, da idade, todos podem se achegar ao Senhor. Mas do mesmo modo que aqueles levitas precisavam passar por um ritual de purificação, nós precisamos também entender que o Senhor, depois que nos chama, quer também nos purificar. Sabe, os levitas foram escolhidos em troca dos primogênitos salvos no Egito. No início, quem servia ali ao Senhor eram os primogênitos. Depois o Senhor escolheu, depois da situação ali com Nadab e Abiú. O serviço dos levitas deveria evitar a praga que consumisse ali todo o povo de Israel. E a nossa consagração ao Senhor também significa nos manter fiéis a Ele, em obediência a Ele. Isso vai nos livrar, a nós e outras pessoas que estão ao nosso redor, de muitas dificuldades, de coisas ruins, mas também vai nos livrar do principal, da morte eterna. Se você já está em Jesus, a sua vida é dele. E você precisa dedicar a sua vida total e exclusiva para Ele. Uma cerimônia acontecia com vários ritos, de tal modo a purificar os levitas. A aspersão da água da expiação, que era provavelmente uma água que é citada ali no capítulo 19. Isso nos faz lembrar que Jesus é a água viva. Ele diz: quem vier beber dessa água nunca mais terá sede, ou seja, não vai querer outro caminho. Não quer dizer que vai ter sede no sentido físico, mas Jesus é o único que nos completa, aquele que é suficiente para nós. A sua graça irresistível nos arrebata para Ele e nos chama para uma nova vida. Outro ritual, além da aspersão por água, era depilar o corpo e lavar as roupas. Nós sabemos também que pelo sangue de Jesus nós somos lavados de todo pecado. Quando em arrependimento nós confessamos o nosso pecado para Deus, Ele nos perdoa, segundo o texto de 1 João 1:9. Mas quando nós falamos os nossos pecados, confessamos para pessoas de confiança, irmãos em Cristo, nós somos curados, conforme Tiago 5,16. Mais um aspecto da purificação era que os líderes da congregação agora colocavam as mãos sobre os levitas, simbolizando assim que estes representavam as suas tribos. Hoje também o Senhor nos dá pessoas mais experientes, pessoas que podem ser nossos discipuladores, mentores. Essas pessoas vão nos ajudar a cada dia no caminho a Deus, nesta trilha até o Senhor.
e vão nos ajudar a ser purificados. E por último, um sacrifício de oferta pelo pecado e um holocausto eram realizados. E os levitas colocavam as suas mãos sobre os novilhos, de modo a terem expiados os seus pecados. Aqueles novilhos ali também apontavam para Jesus. Quando eles colocavam as mãos, eles sabiam que estavam sendo livres da condenação eterna, mas também estavam consagrando a sua vida completamente a Deus através de uma aliança de sangue, o sangue que foi derramado. Jesus também derramou o seu sangue para aplacar a ira de Deus e livrar-nos de toda a condenação. Sabe, a nossa vida de purificação não pode ser um capricho que realizamos quando somos tocados por uma mensagem especial no culto ou quando estamos atrás de uma bênção. Ela precisa ser tão séria como o sacrifício de um homem. Custou para Deus matar os egípcios, mas custou também para ele salvar os judeus, que tiveram que derramar o sangue dos cordeiros. Custou mais ainda ele salvar toda a humanidade, entregando seu único filho na mais terrível morte, a morte de cruz. A purificação, ela tem 3 agentes. Deus, que nos purifica, nós, que também nos oferecemos para ser purificados, e outras pessoas que nos ajudam a ser purificados. E o discipulado é a chave para sermos purificados intencionalmente. Você tem se submetido à liderança de alguém, participado de algum grupo, prestado contas, ouvido a palavra de Deus? Sabe, eu tenho aprendido que Deus não abençoa pessoas com carisma, mas pessoas de caráter. Ou seja, ele se importa com o caráter e não com a bondade, com o carisma, aquilo que você pode oferecer para ele, mas o quanto você está disposto a se submeter. De nada vai valer a nossa intenção se não permitirmos ser provados em caráter. Eu quero te perguntar hoje, você tem se permitido ser provado? Você faz parte de um grupo que te eleva, que te faz crescer? Você tem uma vida intencional de purificação, refletindo nos seus erros, refletindo nas suas fraquezas e limitações, desejando crescer no Senhor? Não ouse oferecer ao Senhor uma vida de crente sem entender o que isto lhe custará, sem entender o verdadeiro sacrifício. Não ouse oferecer uma vida de crente dupla, ser um crente meia tigela, mas se entregue completamente. Amém? Você recebe essa palavra de fé? Glória a Deus. Vamos orar juntos? Diga assim: meu Senhor, eu te entrego a minha vida por completo. Faça uma mudança na minha maneira de pensar, que eu nunca mais ofereça ao Senhor somente o que eu quero, mas todo o meu ser sem reservas. Não vou me apresentar mais ao Senhor por interesse ou emoção, mas com uma consciência de que tudo que tenho, sou, de tudo que vier a ser, pertence ao Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Então fica assim, eu oro por você, você ora por mim. Um forte abraço e até a próxima meditação.